mensagem de Natal, do ponto de vista econômico, ele deixou aí o terreno, como ele bem colocou, já adubado, né, para que a gente possa crescer em 2024. Por outro lado, o segundo semestre de 2023 traz uma realidade importante, é de que 78% das famílias, elas terminaram o ano endividadas, tá? Esse número, ele chega a um patamar de 29% dos últimos 12 anos, ou seja, muita gente ficou endividada em função das crises que vinham aí no chamado pós-Covid. Há uma perspectiva de crescimento em 2024, mas é necessário que você se programe para não continuar nesse ciclo vicioso que gera aí as dívidas de um modo geral. Para falar sobre isso, estamos aqui recebendo o Diego Farias, ele que é economista e vem falar daquele assunto que muita gente não gosta, que é o planejamento financeiro, mas é necessário para você começar o ano aí com tranquilidade. O que é esse controle financeiro que muita gente não faz, Diego? Vai se empolgando ali com os cartões que vão chegando, os bancos mandando créditos pré-aprovados, de repente você está aí num ciclo, né, vicioso e de endividamento que é muito ruim. Como é que a gente pode fazer esse controle? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís. Bom dia, nossos teleouvintes, né, da Mix. E essa terça-feira, com cara de segunda, nossa última terça-feira do ano, é importante a gente já começar a planejar. E justamente quando se fala em planejar, muitos pensam no software, computador, planilhas e começam numa simples papel e caneta. É isso, é o planejamento financeiro. É o quanto você vai receber e o quanto você vai gastar. A maioria dos brasileiros tem a carteira assinada. Você tem um salário fixo. Fica até mais fácil fazer esse planejamento. Mas alguns, como o Marcos, como a Thaís, tem vários e vários empregos, aí fica até complicado um pouco fazer esse planejamento, porque tem uma renda chamada um pouco renda variável. Os vendedores, bem dizer, sabem muito bem disso. Eu não posso confirmar uma receita que eu ainda não tive, mas eu posso fazer uma estimativa. Então, o planejamento financeiro começa aí. E já começando o ponto que você tocou bem, é o número de inadimplentes e endividados. São dois conceitos diferentes. Eu acredito que nós quatro que estamos aqui no estudo somos endividados. Vocês têm o seu carro está financiado, seu apartamento está financiado, ou seja, somos endividados. Ou seja, temos uma dívida contra um terceiro, contra a instituição bancária. Isso não é ruim, isso é importante para a economia. O ruim é quando a gente está inadimplente. A gente não consegue assumir aquela dívida que a gente fez, que é o parcelamento do carro, o parcelamento da casa, da sua moto. Então, a inadimplência é diferente do endividamento. O endividamento é saudável. E, como você bem falou, o governo, agora a gente reduziu a taxa de juros em quase 4 pontos percentuais. Para você ter noção, Thaís, cada ponto desse equivale a R$200 de uma parcela de um financiamento de um imóvel de R$200 mil. O limite da taxa do rotativo do cartão de crédito também vai contribuir para o poder de consumo das famílias. Aí é um ponto perigoso, Thaís. Sabe por quê? Porque eu sou de uma teoria que eu explico para todo mundo, a gente não deve pagar nenhum tipo de juros, e sim receber. Se diminuir a taxa de juros, não é para a gente, Mas diminui o endividamento nesse caso. Diminui o valor do endividamento. Por exemplo, que a prefeitura fez agora, um programa de refis. Se está devendo, ela dá 90% de desconto da multa e juros. Ou seja, diminui isso daí com a diminuição da taxa de juros. Mas eu vejo pessoas que querem comprar o seu primeiro imóvel. Você viu uma parcela em janeiro do ano passado, uma parcela de um imóvel de 200 mil, estava R$ 2.700. Com essa taxa de juros hoje, essa parcela vai para R$ 2.400, R$ 2.300. Ou seja, não estou falando isso de um financiamento de 35 anos. Se você economizar R$300, é muita coisa. Você praticamente pega 20% de um salário mínimo. Então, a taxa de juros é importante. Outra medida que o governo agora você não pode nem sentir bastante, é o dólar. O dólar caiu. Então, isso ajuda justamente a reduzir nossos preços. Você não vê o pãozinho aumentando, porque a matéria-prima é importada. Então, o dólar é importante. Outros dados financeiros bons, econômicos, para trazer para vocês, a queda do desemprego. Isso movimenta a economia, né? As empresas não fecham, as empresas não fechando, você vê a dinâmica. São muitas variáveis que ela acaba tornando uma ciranda. Isso é importante. Então, como você bem falou, a perspectiva para 2024 é boa, mas a gente começa do básico. Diego, você indica o uso de aplicativo, porque o que mais tem é Organize, é aplicativo de finança para que você coloque ali e relacione todas as suas contas. Eu confesso que eu fico muito perdida, principalmente quando eu relaciono as despesas do dia a dia, aquela que não estão no planejamento, mas que você acaba soltando ali o Pix, para você colocar ali na sua lista, então isso acaba me confundindo um bocado. Eu vou jogar essa mesma pergunta para o Marcos. Marcos, quando você sai à noite,
com sua família. Você vai fazer um lanche, um jantar. Quando você vai registrar essa despesa, você bota como lazer ou como alimentação? Isso é importante, né? Como está fora de casa, vai como lazer. Agora, por outro lado, é essencial porque inclui no roteiro da alimentação. Mas eu entendo que quando você sai ali, já que você também teve um custo para fazer a feira do mês ou da quinzena, vai terminar sendo uma opção de lazer. Aí eu volto a responder a Thaís. Você tem essa dificuldade? Tem. Mas é uma dificuldade que você... Não, hoje eu vou botar como alimentação, hoje eu vou botar como lazer. A gente tem que ter cuidado, é que pequenos gastos se tornam grandes gastos. O que você falou é importantíssimo hoje, os aplicativos. Mas vivemos em Alagoas, vivemos aqui, pessoas não têm essa know-how ainda de estar mexendo, né? Na organização. Eu, particularmente, uso bloco de notas para colocar todas as minhas receitas e despesas. Então, Na isso tem me ponta do ajudado lápis, né? muito. Há um detalhe, viu, Thaís, que eu já vi o próprio Diego falando e outros economistas, é que aonde tem pessoas operando presencialmente, que é o serviço de um modo geral, costuma ser mais caro, porque não é um produto manufaturado, são produtos de desgaste rápido, necessita do atendimento, quer dizer, tudo aquilo, aquela gentileza, desde a parada na porta do restaurante, às vezes tem uns caras agora que fazem a manobra, né, do seu carro para você não ter dor de cabeça, passando pela gentileza do garçom, o músico que descobre seu aniversário e fica tocando lá para você, todo mundo ali entra no critério de serviço. E isso acaba sendo mais caro. É isso mesmo, Diego? Exatamente. A gente vive numa gama que serviço atrás de serviço. Eu fui para um Airbnb, tudo que eu utilizasse eu iria pagar. Eu iria pagar para lavar o banheiro, para usar a toalha limpa, ou seja, diferente do hotel que você está acostumado com tudo, você se hospeda, vai-se embora, né? Já tem até o café da manhã. Hoje, você está pagando por cada serviço individualizado. Isso é bom para a economia que gera bastante, se especializa. E se você quiser até economizar. Porque você não... Quantas vezes já viajou para São Paulo, você nem teve nem tempo de tomar o café, que já saiu direto para uma reunião e não precisou tomar o café, mas estava lá incluso dentro da diária. Então, isso é um mecanismo que a economia hoje está mudando, né? Ou seja, está se transformando. Mas a gente volta para o nosso consumidor aqui. Thaís, eu digo para todo mundo, se tem dificuldade de preencher ainda uma planilha, peça ajuda aos seus filhos, que eles vão ter, né? Ou seja, é importante até para a gente conhecer. Porque eu acredito, posso estar até errado, mas quase todo mundo mexe no WhatsApp. Desde a classe A até a classe E, todo mundo. Se você consegue mexer no aplicativo no WhatsApp, eu não vejo diferença ainda de mexer no aplicativo de só controlar o que recebe e o que gasta. É questão só de costume. É igual quando você chegar numa plataforma nova, você fica meio que perdido. Mas com o tempo você acaba já se familiarizando com ela. A avaliação financeira, o diagnóstico financeiro é importante em todos os momentos, como rotina, ou só quando você realmente vai fazer um planejamento maior, uma viagem, ou pretende comprar um bem? Não, isso é interessante. É igual escovar os dentes, igual comer. Tem que fazer todos os meses, porque mês de janeiro vai ser um mês diferente de fevereiro. Mês de janeiro você vai comprar material escolar do seu filho, fazer a matrícula. Mês de fevereiro o Marcos já está procurando aí o carnaval que ele vai fazer. Então, ou seja, cada mês vai ter as suas particularidades. E quem já torrou o 13º, como é que faz? Quase todos nós, né? Quase todos nós, né? A gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que viver abaixo da nossa realidade. Porque a gente vê muito, até meme, né? Dublê de rico. Viver acima do nosso patamar de renda. E tem gente que toma uma, vira rico, aí piorou, né? Vira, né? Aqui a gente sabe, né? Muito bem disso. Então, a gente tem que viver justamente abaixo do nosso, né? Eu lembro quando eu era mais jovem, né? Aí apareceu uma oportunidade de um terreno, não vou até falar o terreno, num Laguna. Depois, como é que eu vou morar num Laguna se eu não tenho nem carro? Apareceu uma oportunidade, eu não tenho condições de manter. Rico, Diego, você foi ótimo. Não dá. É igual você pegar um carro hoje, se eu dar um carro, tá procurando aqui um carro de 500 mil, do Max logo, como é que você vai manter um carro de 500 mil hoje, meio milhão? Então existe isso, né? Sonhar, meu amigo. Não, foi o test drive, eu tava falando pra ele aqui. A moça falava o valor de entrada, aí eu disse, você foi treinada pra dizer que esse valor realmente é baixo ou você acredita, né? Que 169 mil é algo pouco, não é. Mas é isso, gente, o apelo, né, comercial é muito grande. E do mesmo jeito que eles seduzem os mais jovens, né, por meio das redes sociais, em alguns momentos a classe média ela é seduzida também por isso. Toda vez que o Brasil consegue, né, alguma perspectiva de estabilidade econômica, a classe média vive esse problema que o Diego falou, que é virar dublê de rico, né? E aí se endivida cada vez mais com coisas supérfluas, né, acima da própria realidade. O mais importante, como ele bem colocou, é colocar isso na ponta do lápis ou utilizar, claro, essas planilhas eletrônicas que vão ajudar você a pensar sobre o que entrou de renda, o que é que está saindo, se você tem algum pequeno negócio, o que é que vai ser reinvestimento também no
no seu próprio negócio. Queria agradecer a presença do Diego, esse assunto não se esgota aqui, economia faz parte do nosso dia a dia, sempre está voltando aqui da nossa pauta, mas por hoje agradecê-lo, desejar aí, claro, um bom final de ano para ele também, se programe para voltar aqui, economize o seu tempo e aproveite da melhor maneira. Diego Farias, economista, hoje falando sobre a importância desse planejamento financeiro. Feliz ano novo, até a próxima, Diego. Até mais. Obrigada, Diego. A gente tem muito o que falar, né? Agora, se você aí já torrou o 13º, tá agoniado já para botar o pé